Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de novo aqui ao Protocolo Fontes. Eu sou o André Fontes e antes de entrar no assunto do vídeo, eu queria lembrar para vocês que aqui embaixo tem um link para a inscrição para o poderoso ciclo das milhas, onde a gente vai trabalhar todos os detalhes que envolvem o ciclo das milhas e qual o poder que ele pode trazer para a sua vida. Na verdade, como a gente está aqui no canal de investimento, qual é o poder que ele pode trazer para os seus aportes. Eu já antecipo que esse poder pode ser de aportes aumentados em cerca de 30 mil ou mais por ano, coisa que na minha vida teve a capacidade de antecipar em cerca de 10 anos os meus objetivos. E tenho certeza que para a sua também vai ser muito bem-vindo. É só você clicar e entrar para a nossa comunidade fazendo renda extra em milhas. E nesse vídeo eu vou pretender fazer ele todos os domingos ou segunda-feira, que é o momento onde a gente pode ter uma folga e olhar o mercado de longe com um pouco mais de tranquilidade. E, é claro, enxergar as oportunidades de curto e longo prazo que aparecem para a gente. Aqui eu separei algumas que eu tenho certeza que cabe no portfólio de muitos de nós. E no final eu vou trazer também uma ação que o Rafael pediu. Ela é a PDGR3, se eu não me engano, e a gente vai dar uma olhada nela aqui para ver qual é a ação e se dá para fazer algum trade com ela. Vamos lá. E a primeira ação que eu quero trazer para vocês já é uma figurinha repetida aqui no canal. Isso porque ela está num dos melhores momentos para se comprar nos últimos 10 anos. E ela continua num desses melhores momentos. Ótima hora para fazer um preço médio baixo e com certeza garantir dividendos altos. Essa é as ações do Bradesco. A gente tem ela aqui no valor abaixo de R$ 13, que é um valor que eu acho super interessante. E nesse momento ela está a 12,25. Isso é realmente muito bom. Os dividendos que ela traz, acoplado a esse valor aqui, no caso, o último dividendo que ela pagou nesse valor, está com uma parcial de 7,48. Lembrando que o Bradesco ele faz sempre bonificações ao longo do ano e essas bonificações acabam aumentando a sua quantidade de ações e você tendo uma maior quantidade de ações, você acaba aumentando também os seus dividendos. Então, para quem segura ações do Bradesco num prazo um pouco maior, consegue se beneficiar dessas bonificações. E claro, o dividendo para quem já recebeu há um tempo atrás não vai ser esse, vai ser um dividendo muito maior, provavelmente vai estar aí ganhando, dependendo da cota, de quantas cotas você tem, você vai estar ganhando aí 10, 12% no lugar de quem está ganhando agora, quem está chegando agora, de 7,5%. Então isso é uma vantagem legal do Bradesco, mas tem que ser levado em consideração. Até hoje ele já pagou todos os anos, mas a gente não sabe até quando vai essa política de preços do Bradesco. Todos os indicadores do Bradesco estão bons ainda, apesar de que está tendo uma turbulência no setor bancário, mas ainda está tudo bem dentro da linha, bem ok. Uma coisa que é inesperado para o Bradesco é esse preço sobre o valor patrimonial, porque ele está chegando 19% descontado. Isso aqui, quando a gente olha no histórico, gente, são assim raras oportunidades que o Bradesco deixou as ações para serem compradas a esse valor. Não, o Bradesco não, né? O mercado. Então a média é de 1,55, ou seja, de 50% acima de todo o patrimônio que o Bradesco tem. Mas em algum momento, aqui em 2015, num ano crítico que a gente teve, ele foi negociado a 1,16. E a partir de 2021, ele começou a ser negociado um pouco mais baixo, um pouco mais próximo de 1, até chegar aqui no patamar mais baixo da história do Bradesco, a 0,81. Isso é uma clara oportunidade para quem quer se posicionar no setor bancário a um preço bom, a um preço barato e garantir a evolução dos dividendos junto com o que o banco for melhorando. Claro que ele passa por uma fase complicada, depois esperamos que ele vá para uma fase melhor, né? E se você estiver posicionado nessa ação, com certeza você vai receber muito mais dividendos do que o que ele diz marcado aqui na hora. Então essa é a grande sacada de você comprar uma ação para dividendos barata, porque quanto mais barato você comprar, maior quantidade de dividendo você vai receber. Tem aquele lance de preço médio, preço médio, preço médio, mas preço médio você acaba elevando o teu nível de comprometimento e você acaba diminuindo a quantidade de cotas que você compra e naturalmente o seu dividendo é menor.
Se você souber aproveitar o máximo possível na hora certa de comprar a um preço barato, os seus dividendos eles vão com certeza estar acima da média. Tá aqui, ó, Bradescão. E claro, a gente não podia deixar de dar uma olhadinha no gráfico, né? Ele veio tricotando aqui durante um bom tempo, eu mostrei para você que dava para fazer uma boa grana em swing trade, mas ele acabou rompendo para baixo e ele veio buscar essa nova área de suporte aqui, ó. Então, é dentro dessa faixa de preço agora que a gente está jogando em Bradesco. Se você estiver fazendo trade, é sempre bom se proteger com os stops. Se você estiver comprando ela para o longo prazo, é muito importante que você escolha os momentos mais baratos para você comprar essa ação. E a gente está exatamente num deles. Então, se você é de um time ou de outro, não desperdice sua oportunidade, porque ela está aqui na tua frente. Uma outra ação que me saltou aos olhos esses dias, que com certeza está muito barata, são as ações do Santander. Hoje ele está cotado a 12,68. É um bom preço. Mas o que me tirou a atenção foram os dividendos de 9,89. A gente já consegue enxergar que são dividendos 2% acima do Bradesco. Isso no volume de dinheiro é muita coisa. Isso no longo prazo é muita coisa. E levando em consideração que ele também está num patamar bem baixo em relação ao seu histórico, ele ainda tem um potencial de valorização do seu patrimônio, da sua cota, muito grande. Isso faz com que ele esteja muito competitivo em relação ao Bradesco agora para a gente investir. Apesar do preço patrimonial do Santander ainda está, como é que se diz, saudável, não está teoricamente descontado, ele com certeza está abaixo da média. Então a gente pode dizer que o Banco Santander está descontado e por causa principalmente dos dividendos altos, é um case para a gente ficar muito ligado. O ROI dele está até um pouco acima do Bradesco, então levemente interessante ainda. E desse giro aqui, a gente dá uma olhadinha no gráfico só para não ter essa dúvida. Summit 3. Aqui no gráfico eu consigo encontrar um Price Action que me chama um pouco a atenção, principalmente no tempo longo de uma semana. Quando o ativo ele cai num canal de baixa, sabe, sempre delimitado por linhas de máximas e linhas de mínima, é provável que em um dado momento ele vá romper essa linha. Bom, a tendência é ele respeitar essa inclinação de queda e em um dado momento ele romper. Como ele está inclinado para baixo, a tendência, geralmente, em toda a estatística, é que ele rompa para cima. Então, é possível que a gente consiga comprar esse ativo aqui próximo dos 11, o que corrobora lá com o nosso preço sobre valor patrimonial, né, de estar abaixo de 1 ou descontado próximo do Bradesco. Então, ele estando nessa região aqui, é uma região muito boa de compra. Dá para se esperar um pouquinho ainda ele tocar nessa linha de baixa aqui para a gente, de repente, entrar posicionado nesse ativo. Quando a gente olha o gráfico de um dia, a gente vê que realmente a situação está indefinida, a situação está com uma tendência de baixa ainda clara, ó, com fundos mais baixos do que fundos anteriores. E isso caracteriza a tendência de continuação de queda. Então, nessa situação aqui, talvez valha esperar um pouco, mas já deixando claro que o posicionamento em Santander está muito interessante. E eu não sei até quando o mercado vai permitir que ele continue caindo, entregando resultados bons como ele tem lá. Lembrando que no último relatório também ele demonstrou queda, né? Mas o que eu dei a entender é que é algo que deve ser passageiro e não algo que deve castigar o banco de uma forma fatal, vamos dizer assim. Então, provavelmente ele deve permanecer aqui nessa linha de tendência até sair o próximo relatório e dependendo disso, ele ou continua nessa trajetória ou ele rompe buscando novas altas que sejam coerentes com seus números. Outra ação, outro fundo que eu trouxe aqui para essa semana foi o Vigia 11. Ele é um fundo de agronegócio que está dentro da seleção de fundos imobiliários da Bolsa. Por isso esse final 11 aqui também. Então, por que ele entra no mesmo setor dos fundos imobiliários, já que é um setor do agronegócio? Porque até mesmo nos papéis de renda fixa, a gente já tem muito a delimitação entre, por exemplo, LCI, letras de crédito imobiliário, e a LCA, que são letras de crédito do agronegócio.
E a gente também tem os CRIs e os CRAs, né? Sempre o I, imóvel, e o A, agronegócio. Então isso já vem desde algum tempo na nossa bolsa. Eles sempre estiveram assim meio atrelados, espelhando um outro. São dois setores que há bastante incentivo para que eles continuem progredindo. Então, como os fundos imobiliários de papel são fundos regidos classicamente por CRIs, então a gente não seria incoerente colocar os fundos regidos pelo CRA também dentro da mesma mistura ali de fundos tipo imobiliários, né? Que a gente chama de tipo de imobiliário. Talvez as coisas comecem a mudar, mas por enquanto a gente vai ver alguns fundos de agro também dentro de fundos imobiliários. Esse é o nosso mercado financeiro evoluindo, né? Então, a gente tem aqui um dividendo bem indecente, cara. Dividendo batendo aqui, ó, uma parcial de quase 17%. Por que parcial? Porque parcial, na verdade, acho que está completando um ano agora esse fundo. É um fundo super novo. E ele teve uma desvalorização de quase 6% aqui. E isso pode abrir uma boa janela de oportunidade para a gente. Lembrando que um cenário onde o dólar se fortalece, a tendência é que o financiamento dos imóveis diminua. Mas no cenário onde o dólar se fortalece, a tendência é que o agro consiga lucrar mais. E como a situação do país vai estar meio deteriorada por um dólar alto, você vai ter uma Selic provavelmente tentando combater inflação via dólar, sendo alta, né, uma Selic alta, automaticamente o agro ele também vai pagar bons resultados, porque ele vai pegar empréstimos, ele vai pegar CRAs a preços altos por causa da situação, por causa da saúde da economia. Só que, em contrapartida, enquanto os imóveis vão estar sofrendo nessa situação, o agro vai estar voando. Então, ele é quase que um contraciclo dos fundos imobiliários nesse sentido. Então, vendo dessa forma, é uma possibilidade interessante de colocar na carteira de forma defensiva, né, entendendo esses ciclos macros de cada um desses setores. A gente tem um preço sobre o valor patrimonial aqui bem próximo de 1, né, um valor bem interessante. Se ele cair mais um espirro aqui, a gente consegue comprar ele talvez com desconto. Né? E realmente o que chama atenção é esse dividendo altíssimo aqui, ó, que ele anunciou aqui, ó, dia 11 do 1, dividendo de 1,5%. Então, é um dividendo que vem bem forte, né, e vem aumentando ainda, inclusive, vem aumentando. Aqui em dezembro foi 0,14 e aqui em janeiro já é 0,15. Então, é bem provável que isso aqui seja um reforço na carteira de muita gente, né? Bom, me chamou a atenção, acho que pode ser um alerta interessante para vocês analisarem aí, se encaixa aí dentro da estratégia de vocês, né? Então, para mim, eu achei super interessante e estou compartilhando isso aqui com vocês. Agora vamos lá, o que o Rafael perguntou aqui, que é a PDGR3. PDGR3. Confesso que eu já dei uma olhada nessa ação aqui. E é uma ação que ela está numa situação bem crítica. Ela tem pouco caixa, ela está em recuperação, se eu não me engano ainda. E tem um monte de imóvel encalhado. Né? Ela tem um ROI negativo, EBITDA negativo, dividendo não paga, porque, enfim, ela está precisando pagar as contas próprias, né? Um preço sobre lucro de 0,07, um preço sobre valor patrimonial negativo. Então você percebe que a situação aqui tá estranha, né? A empresa tá dada. É claro que tem muita coisa aí por trás, na parte fundamentalista, que a gente poderia dar uma olhada, mas eu já dei uma olhada nos relatórios, eles são um pouco extensos e tem muitos detalhes, mas o fato é que a empresa está com pouco caixa, né, e ela precisa se desfazer, vender imóveis de forma muito rápida. Então, o que ajudaria essa empresa a fazer caixa, a movimentar essa grana que está parada nos ativos imobilizados, seria que a economia melhorasse, seria que os juros baixassem. Né? Aí talvez ela teria um pouco mais de fôlego para trabalhar dentro das parcelas, né? Que todo mundo faz as compras aí de imóveis em parcelas. Mas não é isso exatamente o que a gente está vendo. Então dependeria de uma outra solução externa vindo socorrer essa empresa aqui. Isso no meu ver, tá? Na parte fundamentalista. Agora na parte de gráfico, a gente tem PDGR3. Vamos lá. No gráfico de um dia,
A movimentação dela já está super limitada, está ficando com pouca liquidez, né? Então, no gráfico de um dia eu não vejo oportunidade nenhuma, para ser sincero, oportunidade nenhuma de trade no gráfico de um dia, porque está muito seco, né? A última vez que eu olhei, estava um pouquinho melhor, mas agora acho que não. Mas tem uma coisa que é importante, que é esse gráfico aqui está parecendo com o gráfico da Oi, tá vendo? Qualquer espirro que esse gráfico der, você ganha dinheiro, olha. Se você comprar a 13 centavos e vender a 14, juro, gente, assim, quanto maior o risco, maior a possibilidade de você ganhar dinheiro, né? Presta atenção, se você comprar 13 e vender a 14, spread de 1 centavo, você ganha quase 9%. Quase 9%. Isso aí já é quase um ano inteiro de renda fixa. Então é uma grana forte, né? Você consegue fazer uns trades aqui com uma possibilidade boa. Aqui, se você vender a 15, já são 17%, sabe? Se você pegar um pico desse aqui, ó, já são 50%. Cara, é absurdo. É absurdo. A oportunidade que a ação está dando para trade é boa. Só que eu não vejo nenhuma entrada aqui no momento. O dólar está muito travado aqui. Não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum tipo, nenhum desenho de gráfico, vamos dizer assim, né, que eu entenda que seja favorável a uma entrada no ativo, né, a um posicionamento. Quando a gente olha no gráfico de uma semana, deixa eu ver. O gráfico de semana ele terminou aqui com um candle cheio, né, na parte de queda. Então, talvez seria interessante isso no gráfico semanal. Esperar ele tocar aqui, ó, algo em torno de 10 centavos, porque foi o último suporte que ele teve. Toque em 10 centavos, vê como é que está a ação, vê como é que estão as notícias, talvez seja uma boa se posicionar. Tocou em 10 centavos, comprou, espera ela subir e vende. Faz um trade seco e coloca lucro no bolso, né? Então a gente tem aqui. E André, quanto tempo vou demorar nesse trade? Não sei. A gente tem aqui, ó, algumas semanas para cair, né? E talvez demore algumas semanas para subir. O importante é que você mantenha sempre stops automatizados aí para não tomar nenhum susto. E é isso. Ó, talvez você pegando a 10 centavos e vendendo a 13 são 32%. Então, assim, com uma pouca grana para brincar um pouquinho, vale a pena o risco, sabe? Então é isso. Espero que você consiga lucrar bastante nessa ação aqui. Ela é perigosa, escorregadia, mas dá para fazer bastante dinheiro. Dá para fazer mais dinheiro do que as ações que pagam dividendos, né? Afinal, são 32% assim, no espirro. Então, esse aqui foi o meu radar de ações aqui de domingo e eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir esse vídeo aqui embaixo, de compartilhar com os amigos. E se você ficou até aqui, não esquece da inscrição para o Poderoso Ciclo das Milhas, porque esse é um treinamento que com certeza vai reforçar e muito os seus aportes e, como aconteceu comigo, pode fazer com que o teu plano de viver de renda, com o teu plano de ter liberdade financeira, liberdade geográfica, seja concretizado de forma muito mais rápida. Então, é isso. Fico por aqui e até a próxima.